Fala galera, beleza? Boa noite, boa noite. Bom, vamos chegando aqui para mais uma live Mundo dos Elétricos. Já vou deixar uma informação aqui, já salva e fixada para vocês. E vamos trocando mais uma ideia aí. Galera que for chegando já vai dando um alô aqui, já vai deixando inclusive ali de onde vocês são, se vocês atuam nesse mercado dos elétricos, qual a experiência que vocês têm ou que vocês pretendem ou estão precisando aí dentro desse mercado dos elétricos, tá? E podem deixar inclusive perguntas aqui para a gente trocar mais uma ideia na live aqui Mundo dos Elétricos. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo essa live terça-feira, mas quinta-feira nós temos também a nossa live lá. Porém, fica comigo aqui até o final, só para que vocês entendam que hoje a gente tem um tema extremamente bacana, focado aí muito para a galera que quer aprender, né, sobre a manutenção dos elétricos. E aí quando a gente fala dos elétricos, nós estamos falando de bike, de scooter, de patinete, tá? Estamos falando aí inclusive também desses veículos elétricos, normalmente triciclo, quadriciclo, autopropelido, ciclomotor, tá? E se você não sabe o que é isso aí, é mais um motivo para que você esteja aqui comigo, para que você fique aqui direto comigo, para que você entenda e fique mais inteirado com todas essas informações e conhecimento desse mercado ali dos elétricos, tá? Deixa eu colocar aqui uma informação fixada aqui para vocês, para que... Opa, acho que agora foi. Bom, show de bola, galera. Vamos chegando. Boa noite para quem tá chegando aí. Eu sou Tafarel Lousada, especialista na manutenção das scooters e bikes elétricas. Sou empreendedor também nesse mercado, então sempre trabalhei com venda, com manutenção, com locação desses veículos e também sou o fundador do curso Mundo dos Elétricos, que é um curso onde a gente ensina do básico ao avançado sobre a manutenção das scooters e bikes elétricas, tá? Então você que quer aprender e faturar com a manutenção das scooters e bikes elétricas em 90 dias, mesmo que você não tenha experiência, você está no lugar certo, pois aqui a gente leva todo esse conhecimento aí para vocês aqui, não só através dos nossos canais, mas também dentro de toda a estrutura que nós temos ali, um curso que prepara técnicos, que profissionaliza, tá? Mesmo quem está vindo do zero, mesmo quem está migrando de segmento, está vindo de um outro mercado, o empreendedor que quer entrar nesse mercado e entender cada vez mais sobre esse mercado, trabalhando com venda, com manutenção, entre outras frentes aí. Então, a gente aqui dentro desse canal e dentro do programa aqui que nós temos, do Mundo dos Elétricos, é justamente para ajudar você que quer aprender mais sobre isso, tá? Então, eu sou o Tafarel Lousada, como eu falei para vocês. E é o seguinte, hoje a gente tem um tema extremamente importante que eu vou falar com vocês. Eu quero inclusive ouvir perguntas aqui de vocês, tá? Eu adoro muito essa interação aqui com vocês. Quem puder também, ó, já senta o dedo no like aí, acho que não vai quebrar o dedo de ninguém, então aperta o like aí, porque é a interação que eu tenho aqui com vocês. E também vocês podem colocar perguntas e falar de onde vocês são, se vocês atuam nesse mercado ou não, e quais são as suas dúvidas, porque aqui é o momento que a gente consegue trocar ideia, tá? Antes da gente entrar no tema de hoje, é o seguinte, eu preciso contar para você o que vai vir nas próximas semanas, tá? E é o seguinte, nós estamos fazendo simplesmente algo histórico aqui, dentro do mundo dos elétricos, algo que eu nunca fiz antes, algo que eu nunca imaginei que poderia fazer, mas tanto eu quanto minha equipe, nós estamos preparando tudo com muito carinho. A gente acabou de sair de uma reunião ali de quase 2 horas, para buscar trazer uma série de novidades para vocês. Eu vou falar o que é, mas tem muita coisa ainda por vir, tá? Então, só para vocês entenderem, nós vamos fazer a Black Friday infinita dos elétricos, que vai acontecer no dia 4/11, às 20 horas. Cai numa terça-feira, tá? Então, você precisa simplesmente reservar a sua agenda, coloca no post-it, coloca na sua agenda, bota para despertar, tá? Eu costumo fazer muito isso aqui, eu boto meus compromissos ali na agenda e ele já desperta, me informa. Então, assim, coloca para despertar lá, dia 4/11, às 20 horas, nós vamos fazer uma live, tá? Tipo essa aqui, claro que com outras, com uma série de informações importantíssimas, né? Então você precisa estar conosco na live, tá? Só que para você participar é o seguinte, você vai precisar se inscrever e por isso já deixo aqui, quem quer se inscrever para participar, entrar num grupo VIP da Black, você precisa digitar quero aqui embaixo. E automaticamente você vai receber um link lá no seu direct, vai até o link, efetua o seu cadastro, vai colocar lá um e-mail, um telefone, e aí você vai entrar num grupo VIP de WhatsApp, tá? Da Black. Por lá nós vamos fazer todas as comunicações, por lá nós vamos enviar o link da aula. Então vai ser algo realmente ali direcionado e seleto para quem quer simplesmente ali, para quem quer participar, estar com a gente. E é importantíssimo que você esteja ao vivo comigo, porque
nós temos condições especiais. Como eu disse, a gente acabou de sair de reunião porque estamos cada vez mais buscando uma série de condições especiais para vocês. Mas o que eu já posso adiantar? Porque tem coisas que a gente está desenvolvendo, buscando para... Né, e a gente não consegue nem divulgar ainda, mas o que eu posso dizer é que se você não estiver comigo no dia 4 do 11, você vai se arrepender. Até porque o que eu vou disponibilizar lá para você? Você vai ter acesso a algo que eu nunca fiz, tá? Normalmente a gente disponibiliza ali, toda vez que a gente coloca o curso ali, abre uma turma do curso, a gente disponibiliza 1 ano de acesso. É o que nós disponibilizamos aí para os alunos que entraram ao longo do ano. E você, excepcionalmente, na Black Friday, nós vamos liberar uma condição nunca antes feita, que vai ser um acesso vitalício. Tafarel, o que é um acesso vitalício? Você vai ter o acesso ao meu curso completo de manutenção das scooters e bikes elétricas para a vida toda, tá? Mas não é só isso. Eu vou disponibilizar também todas as futuras atualizações, todas as implementações que forem feitas, vocês também vão ter acesso a isso. O que significa isso? Que você não vai precisar comprar nenhum curso ali de manutenção mais, ou simplesmente você vai conseguir ter acesso. Tafarel, já sou aluno, mas eu achei fantástico. Cara, você precisa também estar comigo nessa aula, nessa live, porque a gente tem uma condição especial também para aluno, até porque tem situações lá que ninguém tem ainda e vai ser revelada somente no dia 4 do 11. Como eu disse para vocês, a gente está em reuniões, nós estamos em reuniões trazendo novas oportunidades, coisas novas, então tem coisas que a gente já definiu e tem coisas que a gente está buscando. Por isso, tem muita coisa que vai ser revelada lá. Se você acha, por exemplo, que ter acesso, por exemplo, a listagem de ferramenta, a tabela de precificação, acesso a peças e motos, já é algo bom. Imagina o que a gente está preparando para você que eu só posso divulgar lá. Ou seja, tem muita novidade, tem muita coisa boa, porém, só vai saber quem realmente estiver comigo lá no dia 4 do 11 às 20 horas. Então já coloca na sua agenda para você simplesmente não perder essa oportunidade, tá? E aí, como eu falei, para você se inscrever, digita a palavra quero aqui nos comentários, porque aí sim você consegue entrar num grupo VIP de WhatsApp para que você receba todas essas informações, tá? Bom, como eu tô falando, é algo, assim, a maior oportunidade da história. Se você simplesmente não aproveitar, você vai perder isso. E, sinceramente, vai se arrepender. E detalhe, né? Não é só se arrepender, você vai ficar me pedindo depois. Tafarel, mas eu queria aquele acesso vitalício. Tafarel, eu queria aquelas condições especiais que você liberou lá na Black Friday. E aí, infelizmente, a gente não vai conseguir liberar para você. Por isso, você já tem que se organizar agora. Nós vamos começar a fazer sequências de lives. Estamos fazendo live hoje, tem live quinta-feira. Acompanha nossas redes sociais, curte. Porque cada vez que você curte, que você interage, né, compartilha, que você dá um like, você começa a receber mais publicações nossas e automaticamente você fica sabendo ali. Além de ter todo o conteúdo que a gente já coloca aqui nas redes sociais todos os dias, conteúdos gratuitos para você simplesmente ficar 100% inteirado e entender mais sobre esse mercado, beleza? Então isso é muito importante para que você esteja ali com a gente, tá? Como eu falei, nunca mais você vai precisar comprar nenhum curso de manutenção das scooters e bikes elétricas, é algo 100% inédito, tá? E nós teremos bônus especiais para o dia 4 do 11, beleza? É a chance de você simplesmente, a chance real de você entrar nesse mercado que está crescendo, que simplesmente está voando, que está tendo muito faturamento, tá? Inclusive eu divulguei no meus stories ali vaga, porque dentro da estrutura a gente consegue empregar, inclusive os nossos alunos, tá? Eu divulguei para vocês, inclusive, manutenções que a gente costuma fazer. Eu mostrei, se você depois dá uma olhada lá nos stories, nós fizemos algumas 3 postagens lá de manutenções, quanto a gente cobra e qual o valor que eu faturei. Então 3 manutenções é algo que a gente faz em um dia ali. Eu faturei mais de R$ 4.200 em 3 manutenções, só para você ter uma ideia. Ah, Tafarel, mas aí é porque você já trabalha com isso, você já domina a manutenção dos elétricos, você já tem toda essa relação ali com a internet. Bom, isso, na verdade, não é porque eu tenho isso, é porque eu busquei exatamente isso. Por isso a gente tem um curso completo aqui, ó, Mundo dos Elétricos, para te preparar do básico ao avançado, para que você também aprenda, para que você também se qualifique, se prepare e domine a manutenção dos elétricos. Mesmo que você comece do zero,
tá? Mesmo que você não tenha nenhuma experiência, você também consegue fazer isso. E claro que você consegue ter toda essa estrutura, uma metodologia, um passo a passo, para você conseguir simplesmente aí entrar nesse mercado ali, já aprendendo e com uma orientação correta. Tafarel, é fácil mexer com a manutenção dos elétricos? Sim, quando você tem orientação, quando você tem um direcionamento, quando você tem esse acompanhamento, que é o que a gente leva para vocês aqui dentro do curso Mundo dos Elétricos, tá? Então a gente, inclusive dentro do curso Mundo dos Elétricos, disponibiliza, por exemplo, um grupo de WhatsApp com suporte técnico. Por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque isso é fichinha perante o que nós vamos levar de novidade. Porque isso é algo que a gente já disponibiliza. Mas no dia 4 tem algo que simplesmente vai ser insano, algo que você nem imagina que pode acontecer. Só que, mais uma vez, muitas coisas já estão definidas e outras a gente está buscando. Por isso eu também não consigo divulgar tudo. Mas só vai aproveitar quem estiver comigo no dia 4/11, lá na Black Friday, Infinita dos Elétricos, às 20 horas. Por isso, digita quero para você ter acesso a isso, beleza? Então, agora sim, vamos falar do nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre o nosso tema aqui. Já tem perguntas aqui. Anderson, daqui a pouco, segura aí que daqui a pouco eu respondo a pergunta, tá? Quem quiser pode colocar nas suas perguntas que eu já respondo aqui pra gente trocar essa ideia. Mas segura aqui, não sai para que a gente possa trocar essas ideias aí diretamente, beleza? Bom, hoje o tema é o seguinte, tá? O que você precisa, né? Na verdade, assim, o que todo técnico precisa saber para trabalhar com a manutenção dos elétricos, tá? Então é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui para que você entenda simplesmente sobre essas manutenções. O que você precisa saber para ser um técnico de manutenção dos elétricos, para ser um bom técnico. E aí eu vou pontuar algumas coisas que faz parte da nossa rotina, do dia a dia, que você precisa simplesmente ter esse tipo de conhecimento e informação, tá? E claro que dentro do mundo dos elétricos a gente aprofunda isso, você tem toda uma estrutura para que você evolua cada vez mais, tá? Justamente para isso. Bom, vou entrar aqui no conteúdo aqui para vocês e depois eu respondo as perguntas aqui. Bom, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de se tornar um técnico de manutenção dos elétricos, tá? Muita gente deve achar o seguinte, será que é só, por exemplo, apertar parafuso, trocar bateria ou mexer, por exemplo, em algumas manutenções ali básicas, trocar peça, trocar retrovisor? Na verdade, não é bem assim. A gente está falando de uma forma de você se preparar e de você se qualificar mais. Porque vocês sabem que dentro da estrutura da manutenção desses veículos, quando a gente fala os elétricos, mais uma vez reforçando, tem a scooter elétrica, a bike elétrica, o patinete, o overboard, o triciclo, o quadriciclo, o que a gente chama de autopropelido, que a gente chama de ciclo motor. Na verdade, todos esses veículos. O que a gente não envolve são os carros elétricos. O restante, que são de 2, 3 ou 4 rodas, a gente ali, você se torna capaz, né? E você acaba se capacitando a fazer a manutenção desses veículos. Porque tem toda uma estrutura, tem todo uma base para que você entenda e para que você aprenda sobre a manutenção. E aí, uma vez que você tem um conhecimento, fala, Tafarel, mas você ensina sobre scooter somente? Sobre bike somente? Não. A gente ensina o fundamento, quais são as principais peças, componentes, funcionalidades, diagnósticos, testes, verificações, para que, uma vez que você entende esse fundamento, você consegue simplesmente aplicar nos demais veículos. Mas eu consigo lá me virar sozinho? A tendência a probabilidade é que não. Ou que no mínimo você demore anos para aprender isso, tá? Porque tem todo um passo a passo, toda uma metodologia que a gente disponibiliza aqui no mundo dos elétricos para que você já aprenda isso. E, como eu disse, se você quer entender e aprender mais, você precisa digitar quero aqui para estar comigo no dia 4/11, às 20 horas, na Black Friday Infinita dos Elétricos. Porque além de você ter acesso ao meu curso vitalício, ou seja, para a vida inteira, eu vou disponibilizar todas as atualizações para vocês e uma série de surpresas que eu vou apresentar só no dia 4/11, beleza? Bom, e aí é o seguinte, só para você entender, para você assim, se destacar nesse mercado, você precisa entender do todo. Não é entender somente a parte mecânica, ou uma manutenção, ou uma montagem, que é o que acontece normalmente. A galera assim, aprende a montar, na maioria das vezes a moto vem pré-montada, então você já começa a entrar nesse mercado fazendo as montagens. E aí você acredita que já começa ali a dominar. Na verdade, tem uma série de outros processos para isso, tá? E é isso justamente que eu vou te mostrar hoje. Então assim, você precisa do conhecimento técnico. É saber simplesmente identificar os principais componentes, aí identificar as suas funcionalidades, resumindo, o que é um motor, quais são as potências do motor,
o que seria essa bateria, se é uma bateria de chumbo, se é uma bateria de lítio, se é uma bateria de 12 amperes, se é uma bateria de 20, 21, 30 amperes, 24 amperes, qual é a voltagem dessa bateria, se é uma voltagem, por exemplo, de 48, de 60, de 72 volts, tá? Como funciona o sistema como todo ali de carregamento e funcionalidade, sendo bateria de lítio, sendo bateria de chumbo, tá? Como funciona o processo, por exemplo, de uma controladora ou módulo, que a gente chama aqui como cérebro desse processo desses veículos, através dele que dispara todas as informações, comandos, funcionalidades, tá? Acelerador, painel, ou seja, como eles se comunicam inclusive entre si, como é que é feito essas interligações para que uma peça funcione através da outra, ou não necessariamente, independente da outra. Você pode, por exemplo, ter um veículo ligando só no controle, ter um veículo ligando na chave, porém tudo aquilo tem que passar por um processo de pós-chave. Já aconteceu de pegar veículo, por exemplo, veículo pegar água e na manutenção e o farol dele passar a acender diretamente. Porém, o farol ele só acende após ligar a chave. Por isso que a gente dá esse nome de pós-chave. Então, o farol ele tem que ser conectado nesse sistema do pós-chave, ou seja, ele não liga enquanto a moto estiver desligada. Ele só vai energizar após a moto ser ligada e aí automaticamente tem o botão lá que aciona e desaciona, como se funciona basicamente como um interruptor. Então, você precisa também ter esse conhecimento técnico, tá? E também, por exemplo, diagnósticos inteligentes. Saber interpretar o problema antes de sair trocando peça, tá? Eu estou com uma scooter, com uma Bi, na verdade, fazendo manutenção, e ela simplesmente estava apresentando um determinado defeito, hora acelera, hora não acelera. Então a gente começou a fazer um diagnóstico, por exemplo, do acelerador. A gente já fez o diagnóstico, eventualmente, ali interno também de motor, do próprio motor, tanto do sensor Hall quanto das fases. E agora estamos fazendo um processo ali da própria controladora. Ah, Tafarel, mas a probabilidade é que seja uma dessas peças? A probabilidade é que você tenha essa informação e saiba fazer o diagnóstico. Porque numa vez que você faz o diagnóstico, você começa a eliminar. Você começa a ir pelos procedimentos ali rotineiros e eliminar. Bom, não é o motor, já vi que o motor está tranquilo, está legal, está funcionando, não tem nenhuma intercorrência, não tem nenhuma, não tem nada interrompido, fiz teste de continuidade via multímetro, então eu vi que não está vindo do motor, ora funciona, ora não funciona, tem vários quesitos que podem acontecer, pode vir do acelerador, pode vir do motor, pode vir de alguma conexão, algum cabo, algum fio ali pré-partido, então você precisa entender desse diagnóstico, porque é através disso que você já mata o problema e foca no que precisa ser feito ali na solução. Em alguns casos você simplesmente não sabe. A gente não sabe o histórico de um veículo, se o veículo andou na chuva, se ficou parado, se ele teve algum acidente. Então a gente não tem essa informação. Por isso a gente precisa entender e dominar bem os diagnósticos, que podem ser feitos através de scanner, que é um aparelhinho que a gente inclusive faz ali a manutenção, faz os diagnósticos em 5 minutos, tá? Pode ser também através dos multímetros. Mas, Tafarel, como é que eu aprendo isso? Bom, na prática a gente tem tudo isso aqui dentro da estrutura, dentro do curso Mundo dos Elétricos, beleza? Então, se você quer entender mais, digita quero, vai receber um link lá no direct do seu Instagram, vai lá no link, digita lá, se inscreve para você entrar num grupo VIP da Black Friday. E aí nesse grupo você vai receber inclusive o link para assistir a live, porque a live na verdade ela vai ser uma live também restrita, não vai ser aberta diretamente. Então você vai precisar ter um link para você acessar essa live, porque a gente está falando ali para um grupo que realmente quer e tem interesse em ouvir essa oferta, essa melhor condição que nós vamos liberar aí para vocês. Como eu disse, não posso dar muitos spoilers, mas só é o seguinte, se você não tiver lá, se você não assistir essa live, você vai simplesmente se arrepender, porque depois você não vai conseguir voltar atrás e certamente não vai conseguir ter o acesso vitalício ao curso, ou seja, para a vida inteira, atualizações, por exemplo, entre várias outras coisas que eu vou revelar somente no dia 4 do 11 às 20 horas, beleza? Deixa eu responder uma pergunta aqui conforme combinado. Anderson: olá, Tafarel, eu tenho uma scooter elétrica X7, 2000 watts. Vale a pena trocar por uma de X12 de 1000 watts? Galera, só para vocês entenderem, para você que quer trabalhar com a manutenção, ou até mesmo com a venda dos veículos, rapidamente vou dar para responder a pergunta do nosso amigo Anderson aqui. O que acontece é o seguinte, hoje os veículos que são produzidos hoje, comercializados, como uma X12 de 1000 watts, originalmente ela é uma moto de 2000 watts. Mas como assim, Tafarel? Ela é 1000 ou 2000 watts? O que acontece é o seguinte, lá em 2023 saiu a legislação 996 do CONTRAN de 2023.
E lá foi enquadrado os veículos. Até então as pessoas perguntavam, Tafarel, isso aqui é o quê? É uma bike, é uma moto, é uma scooter? A gente não tinha exatidão. E aquilo foi enquadrado dentro da legislação 996. E aí foram divididos. Então dividiu e categorizou o que é uma bike elétrica, o que é um autopropelido e o que é um ciclomotor. Beleza? Qual a diferença entre um e o outro? E aí, vamos lá. O autopropelido ele tem medidas. Então ele tem que ter um motor de até 1000 watts. Ele fazia 32 de velocidade. Ele tem que ter 1,30 m entre os eixos, entre uma roda e outra, e 70 cm de largura, que normalmente é o próprio guidão ali da scooter, tá? E aí o que aconteceu? Entrou essa legislação que veículos que não tivessem essa medida, que tivessem medidas acima disso, teriam que utilizar placa emplacar e habilitação. O que aconteceu? Os importadores começaram a adaptar o produto. Então foram lá, encurtaram 10 centímetros do quadro, tiraram mais 10 centímetros ali do próprio guidão, restringiram a velocidade que fazia 50, 60 para fazer somente 32 de velocidade, bloqueou, a gente chama isso de bloquear a velocidade, e chancelou o motor lá que era de 2.000 watts em 1.000 watts. É isso na íntegra, tá? Então, só para vocês entenderem, porque hoje o que a gente vê ali de 1.000 watts, 1.000 watts, 1.000 watts, é porque ela precisa ser um padrão autopropelido para não precisar de emplacamento e nem habilitação. Então isso foi enquadrado. Porém, originalmente, não vou citar aqui todas, né, porque são centenas de veículos aí no Brasil, mas a maioria delas vem com um motor mais potente e eles chancelam aquilo e limitam a velocidade, tá? Hoje, sinceramente, eu acho que vale muito a pena responder a sua pergunta antes. Até porque a tendência, e só para vocês entenderem, essa legislação, ela finaliza agora no final de 2025, dizendo o seguinte, que todo proprietário de scooter como a sua, acima desses padrões, que aí viram um ciclomotor, no caso do nosso amigo aqui, como ele deu exemplo, a X7 de 2.000 watts, ele é um ciclomotor, tá? Só pela watts do motor, ele deixa de ser um autopropelido e vira um ciclomotor. Então precisaria de habilitação e emplacamento. Então até o final de 2025 seria o período final para regulamentar e fazer com que esse veículo esteja emplacado. E para quem habilitar ele vai ter que usar habilitação ou em alguns estados chamam de carta, né? Então vale muito a pena. É melhor que inclusive você faça isso agora do que espere para fazer no ano que vem, que a tendência é que o seu veículo desvalorize mais. Tá? Eu, por exemplo, acabei de vender um veículo aqui usado já com esse conceito aqui, de 3.000 watts, inclusive, a motinha que eu usava, uma motinha maravilhosa, porque é importante também você se salientar para isso, beleza? Bom, vou respondendo as perguntas aqui ao longo do conteúdo, eu vou voltar para o conteúdo e a gente continua falando aqui. Então deixa ali os comentários, as dúvidas de vocês, para que a gente continue ali batendo esse papo. E aí é o seguinte, parte mecânica, voltando aqui para o conteúdo, parte mecânica. Você precisa entender, não é somente montar e desmontar um veículo, tá? É se eventualmente danificar, por exemplo, alguma parte. Vou dar um exemplo, dentro do mundo dos elétricos, a gente simplesmente desmonta toda uma estrutura de amortecedor dianteiro. Tem umas molas, tem óleo lá dentro, como é que você solta, como é que você prende, como desmonta uma balança, por exemplo. Como você faz... todo o processo de montagem, inclusive, e desmontagem, né? Então, assim, você precisa entender também dessa parte mecânica, porque nós temos partes mecânicas, por exemplo, onde você tem que tirar um rolamento, então você precisa saber sacar aquele rolamento com ou não, né? Às vezes você não tem a ferramenta 100% adequada, mas você consegue simplesmente entrar e sacar esse rolamento, por exemplo, ali. Então tem uma série de manutenções mecânicas. Inclusive, galera, nessas manutenções mecânicas você já consegue fazer um bom faturamento. Tá? Se vocês forem lá no meu post, lá, por exemplo, da manutenção, nos stories que eu postei, foram 3 postagens lá. Eu lembro que nós tivemos uma manutenção de 1.530, outra 1.320. Foram 3 manutenções acima de R$1.300, que totalizaram ali com mais de R$4.200. Se você reparar ali, tem uma série de manutenções e com valor agregado alto, como, por exemplo, uma manutenção preventiva, restauração, tirar os ferrugens, pintar, fazer aperto, lubrificação, lavagem a seco, que a gente chega a cobrar de R$400 a R$500.
Então, assim, tem uma série de manutenções, inclusive aí onde você começa a ganhar dinheiro, porque você eventualmente está começando nesse mercado, não sabe como funciona, não tem tanta informação ainda, então essa é a oportunidade ali de você já começar a ganhar dinheiro com a manutenção mecânica, que aparentemente, inicialmente, são as mais fáceis. E aí com isso você vai conhecendo aquilo que eu falei, componentes, peças, funcionalidades, adaptações, onde se coloca, né, o que, e aí você já começa a se familiarizar até com a parte elétrica, para que naturalmente você já consiga ali também começar a ter esse conhecimento da parte elétrica. Tafarel, mas eu já domino a mecânica, eu não conheço a parte elétrica. Por isso você precisa estar comigo lá no dia 4/11 às 20 horas, para você ter acesso vitalício ao meu curso completo. Claro que lá eu vou abrir uma condição especial para você. Você vai ter a oportunidade de fazer a aquisição, de comprar o curso lá, e você vai ter acesso para a vida inteira. E com várias outras condições que eu vou liberar para vocês, vários outros bônus, que já estão definidos e outros que a gente ainda está negociando. Ou seja, vem coisa muito boa aí, mas só no dia 4/11 que eu vou revelar para você a Black Friday infinita dos elétricos, tá? Tá interessado? Digita quero aqui nos comentários, vai receber um link no direct do seu Instagram para você ter acesso a isso, beleza? Outra coisa importantíssima, Tafarel, vamos lá, ferramentas, organizações, como funciona isso? Você precisa ter algo estruturado, como por exemplo uma bancada, a utilização dos equipamentos corretos, das ferramentas corretas, como o multímetro, como o scanner, como as principais ferramentas que você vai utilizar, né? Simplesmente sair do lado curioso para você ter isso. Inclusive, galera, no dia 4 eu vou mostrar porque você consegue ter acesso à minha listagem de ferramenta, para você já entrar nesse mercado, para quem não conhece nada, e comprar as ferramentas corretas. Eu, quando comecei há mais de 4, 5 anos atrás, eu simplesmente tive que comprar uma série de ferramentas, não sabia as ferramentas, comprei errado, gastei dinheiro, e lá dentro do curso Mundo dos Elétricos eu te entrego isso pronto, tá? Só que na Black Friday não tem só isso, isso é uma das coisinhas que nós estamos preparando para você. Lá você tem várias outras oportunidades. Então você precisa entender isso e ter isso muito bem organizado, utilizar as peças corretas, porque muitas das vezes você demora num diagnóstico, por exemplo, como é que eu vou fazer um diagnóstico do motor ali? É um pouco mais complexo com um scanner, mas a gente tem essa orientação também dentro do curso. Com o scanner não, com o multímetro, mas a gente tem essa orientação dentro do curso. Com o scanner, em 5 minutos você faz. Um módulo, mesma coisa. Então é importante que você saiba quais são e que você tenha esses equipamentos também. Tafarel, então você está dizendo que eu preciso investir alto, investir pesado em ferramenta. Não, estou dizendo que você precisa ter isso montado para que você, o inverso, não gaste com isso, não gaste com coisas que não sirvam. Inclusive você já consegue começar a fazer as manutenções com menos de R$500, você já tem as principais ferramentas, tá? Então, inclusive vai ter algo extremamente importante dentro da Black Friday que vai te ajudar muito nesse processo de ferramentas. Aí eu não posso adiantar porque a gente, na verdade, está trazendo grandes oportunidades também ali, beleza? Outra coisa que é extremamente importante para que você que quer simplesmente aprender e começar a atuar de forma certa na manutenção dos elétricos é você saber se posicionar. Como funciona isso? Cara, o posicionamento, você precisa simplesmente saber precificar a sua manutenção, precificar o seu serviço, precificar eventualmente até o seu produto de venda, para que você se posicione de forma correta no mercado e transforme isso assim, simplesmente em uma renda real de faturamento, tá? Que acontece muito, inclusive o que acontece muito é que algumas pessoas não sabem cobrar, não têm noção de quanto cobrar sobre a manutenção dos elétricos, e aí automaticamente o que vai acontecer? Você acaba simplesmente cobrando errado, tá? E aí você usa, a maioria acaba usando uma referência sobre uma manutenção de moto ou uma manutenção de bike. Só para você ter uma ideia, a gente cobra de 3 a 5 vezes mais caro. Então, eu vou consertar, por exemplo, um pneu de uma scooter ou de uma bike, eu cobro de 80 a 100 reais. Se for, por exemplo, um borracheiro, ele vai cobrar 20, 30. Eu vou fazer a troca de um pneu traseiro, pode ser de uma bike ou de uma scooter, eu vou cobrar 250 reais. E aí tinham ex-alunos que, na verdade, seguidores nossos, que cobra 50 reais. Por quê? Não tem uma base, usa a referência da manutenção desses outros veículos. E aí faz com que ele se posicione de forma errada, inclusive. Nesse momento que ele se posiciona de forma errada, ele deixa de faturar, deixa de ganhar, joga o preço do mercado para baixo e às vezes o cliente nem valoriza sua mão de obra, tá? Existem pesquisas, galera, que mostram quanto mais caro um produto, maior a percepção de valor dele.
tá? Tem pesquisas de faculdades renomadas que mostram isso, tá? Por exemplo, fizeram um teste de degustação em chocolate. E aí pegaram um Lindt e pegaram, de repente, um Ferrero Rocher, né? Claro que ali com a mesma estrutura, né? Porque um Ferrero você consegue já identificar ele, mas... E o Lindt é um chocolate mais premium, tá? E aí eles simplesmente colocaram dois preços. E o Lindt, que a tendência é que fosse bem mais caro, eles colocaram um preço mais baixo. E o Ferrero eles colocaram um preço mais alto. E aí, com o mesmo formato, com a mesma estrutura, só mudando o preço. E pediu para que o consumidor experimentasse aquilo ali. E aí dissesse qual que ele achou mais gostoso, ou qual que ele compraria. O que aconteceu? As pessoas passaram a achar, e deram a informação que aquele chocolate que era mais caro, que na verdade era o inverso, estava essa pirâmide de valores estava simplesmente invertida. Então vamos falar aqui em valores, que um custasse 10 e outro 50 reais. E na verdade era o inverso, tá? Aquele que custava 50 reais, que estava anunciado por 50 reais, mas que na verdade custava 10, ele passou a ter uma percepção de sabor maior, de ser mais prazeroso ou até mesmo de ser mais gostoso. Quando, na verdade, sabor, claro que é algo que não se discute, mas quando, na verdade, a percepção de valor, que é o que a gente está falando aqui, estava feita pela ancoragem do preço, tá? E aí são feitos vários testes assim de consumo, e da mesma forma, por exemplo, você pega o mesmo produto, o mesmo café, por exemplo, coloca ele simplesmente numa xícara normal, e o outro você coloca numa xícara um pouco mais detalhada, né? É uma xícara com uma série de coisas, né? Com flores, e aí você precifica ele maior. O que aconteceu? Qual era o mais saboroso? A maioria das pessoas indicaram aquele que era mais caro, sendo que era o mesmo café. Isso significa que a percepção de valor, muitas das vezes, vai se dar pelo preço. Então, às vezes, você cobrar barato, você pode achar que é uma solução. Pelo contrário, aquilo pode simplesmente tirar sua credibilidade de conhecimento, de autoridade na manutenção daquilo. Quem aqui nunca passou na frente de um restaurante e falou assim: esse restaurante é muito caro, não vou entrar não. Ou aquele ali é muito barato, também não vou entrar não. Então, tem muito disso, porque o preço fala muito sobre o que é o produto. Então, você também precisa ter esse posicionamento de preço. E para isso, a gente, dentro do curso Mundo dos Elétricos, eu te dou uma tabela de preço completa, para que você saiba a precificação correta, ou pelo menos ter um balizador para isso. Tá? Até porque eu tenho alunos que cobram o dobro da minha tabela de preço. Por quê? Porque eles estão num ambiente que só eles fazem, que não tem nenhum concorrente, que a manutenção simplesmente eles ditam o preço, tá? E estão certos porque o preço é a gente que constrói, é a gente que define, é de acordo com a oferta e com a demanda, tá? Então, se tem pouca concorrência, a tendência é que você possa cobrar um pouco mais. Ou até mesmo você se posicione melhor. Coloque um preço, coloque a sua estrutura, se posicione. Claro, resolva o problema. Tecnicamente, você precisa também saber resolver o problema, se especializar. Mas aqui eu estou falando de posicionamento e preço. Isso eu entrego para você dentro do curso Mundo dos Elétricos, que lá no dia 4/11, na Black Friday Infinita, você vai conseguir ter acesso ao curso vitalício, ou seja, para a vida toda, e esses bônus, tá? Como eu te falei, tabela de preço, né, listagem de ferramenta, tá? Você vai ter acesso ao curso vitalício, ou seja, para a vida inteira, e todas as futuras melhorias e atualizações do curso, ou seja, para a vida inteira você vai ter acesso a isso. Isso é só um aperitivo do que nós vamos levar para o dia 4, porque no dia 4, na verdade, tem muita coisa nova, tem muita coisa que a gente está ainda em negociação e trazendo para vocês, ou até mesmo trazendo ali para vocês algumas condições especiais. São bônus específicos para quem estiver comigo na live do dia 4/11 às 20 horas, que será a Black Friday Infinita ali dos elétricos, tá? Então, por isso que você já tem que digitar aqui a palavra quero, beleza? E entrar, receber, aí você digita quero aqui, lá no direct, tá? Tem lá em cima assim, ó, quando você abre o Instagram, tem aqui no cantinho, ó. Aí ele fica uma mensagenzinha. Você clica nele lá e vê. Você digitou quero aqui, eu te mando uma mensagem direto lá, um link. Você vai no link, clica nele, bota e-mail, bota telefone.
e você automaticamente já consegue entrar num grupo VIP da Black Friday. Nesse grupo, eu vou te mandar o link da aula no dia 4, minutos antes, eu mando para você. Por isso que é algo extremamente só para quem realmente quer, para que a gente consiga lá fazer uma live, e aí vai ser no outro canal, a tendência é que não seja aqui no Instagram. Então por isso você precisa estar no grupo VIP, lá a gente dá todas as informações. E claro, principal, reserve a sua agenda no dia 4 do 11 às 20 horas, para que você simplesmente esteja lá, né, nesse dia. Porque lá tem coisas que nós vamos apresentar somente lá. E detalhe, por que eu falo, você precisa estar comigo ao vivo, precisa estar comigo ao vivo, vai ser uma live ao vivo, então por que você precisa estar lá comigo ao vivo? Porque simplesmente nesse dia vão ter coisas especiais só para quem estiver lá ao vivo. Ah, Tafarel, mas se eu perder o time, se eu não conseguir... Cara, coloca na sua agenda, quem quer dá um jeito, quem não quer vai ter que arrumar um monte de desculpa. Então assim, dá um jeito para você estar lá comigo diretamente, tá? Bida Cabeleireiro, olá, comecei a te seguir já. Alguns, acho que cortou, se quiser pode complementar com as mensagens aqui. Mas show de bola, tá? Se você tá interessado, né? Eu tenho uma galera que migra, que vem de outros ramos para trabalhar com os elétricos, porque a gente sabe que esse mercado está crescendo muito, está evoluindo muito. Então é um mercado realmente está em franco crescimento e com muita oportunidade. Inclusive, como eu falei para vocês, dentro do curso eu divulgo vagas. Ontem eu divulguei dentro do meu curso quatro vagas de emprego só aqui no Rio, tá? Mas eu tenho em São Paulo, Niterói, Espírito Santo. Então, assim, dentro do curso Mundo dos Elétricos, inclusive, você pode ser empregado. Eu postei esses dias ali um aluno que foi contratado por uma loja e, eventualmente, a gente se encontrou nessa loja e foi graças ao conhecimento e ele ter entrado ali no Mundo dos Elétricos. Então, não está trabalhando, está desempregado, não está tendo nenhuma fonte de renda ou quer migrar, quer mudar de ramo. Aqui, inclusive, cara, a gente divulga, inclusive eu divulgo vagas e não consigo preencher, tá? Pra você ter uma ideia, essas vagas aqui para o Rio já tem quase um mês que eventualmente a gente está divulgando. Por quê? Porque tem poucos profissionais qualificados. Porque você acaba simplesmente ali também tendo um bom faturamento quando você quando você tem seu próprio negócio, quando você faz sua própria manutenção. Porque tem várias formas e várias frentes de você atuar nesse mercado. Você pode ser funcionário, você pode montar sua estrutura ali de oficina, você pode atender o cliente em casa, você pode fechar parceria com o lojista para fazer as manutenções. Tem várias outras que a gente fala ali também em algumas lives. Mas o mais importante ali é que a gente disponibiliza também essas oportunidades de emprego para você que se eventualmente quer trabalhar numa empresa, começar ali de carteira assinada. A gente também coloca isso dentro do grupo dos alunos. Inclusive os alunos têm prioridade para se inscreverem, tá? Deixa eu responder uma pergunta aqui. Minha loja com oficina em anexo está quase pronta. Show de bola. Quero muito que meu funcionário estude com você. Show de bola, cara. Faz o seguinte. Você, assim, o importante é que você participe dessa live do dia 4 do 11, tá? Para que você consiga assistir. Até porque normalmente quem faz investimento é o empreendedor. Ou você pode combinar com o funcionário também. Mas é importante que você, ou até mesmo indica para ele, compartilha a live, tá? Essa live vai ficar salva depois, então compartilha com ele, fala para ele assistir. Se ele ainda não está inteirado, ele precisa seguir a gente aqui para que ele entenda também sobre isso, tá? E aí você já consegue montar essa estrutura. Só que é importantíssimo que você esteja comigo lá no dia 4, porque lá a gente tem uma condição mega especial para você entrar já nessa próxima turma aí do Mundo dos Elétricos, na Black Friday Infinita, que lá vão ter as melhores condições, algo que eu nunca imaginei fazer, algo que eu nunca fiz, tá? No Mundo dos Elétricos, e muito menos você não vai ter visto isso em lugar nenhum aí nesse mercado dos elétricos. Tenho certeza que é parada insana, que se você passou o tempo e você não aproveitou, você vai se arrepender. Fala assim, cara, por que eu não tava lá? Por que eu não comprei a parada lá? Então você precisa estar comigo, tá? Nos próximos dias, se Deus quiser, já iniciaremos esse curso com você. Show de bola, faz o seguinte, manda mensagem aqui também no direct da gente, com contato, e a gente vai se falando. Mas digita a palavra quero para isso, tá bom? Me fala também seu nome, mas comunica com a gente pelos stories, para que a gente consiga ali verificar tudo isso ali para você não perder essa oportunidade também. Beleza? Galera, então é o seguinte, essa live é uma live curtinha aqui. Quinta-feira nós estamos de novo aqui às 8 horas. Então se organiza para estar conosco aqui, beleza? Hoje o dia foi maravilhoso. Eu estava
Hoje eu acordei cedo, fiz meu treino, né? Depois eu tomei um café com a família, depois eu fui pra oficina, fui gravar conteúdo, fui gravar vídeo, fui mexer em algumas manutenções, voltei, entrei numa reunião de quase 2 horas de reunião para trazer coisas especiais para vocês de algo que eu nunca fiz na Black Friday Infinita dos elétricos, tá? Amanhã tem mais reunião, ou seja, tem muita coisa nova aí. Eu e minha equipe estamos preparando a melhor condição, a condição mais insana, só que eu não posso divulgar. Você vai ter acesso a tudo isso no dia 4/11, na Black Friday Infinita. Por isso, a gente já vai encerrar. Digita a palavra quero aqui. Você vai receber um direct, uma mensagem lá no direct do seu Instagram. Entra no direct, coloca lá suas informações lá. E aí você vai entrar num grupo VIP da Black. Nesse grupo você vai receber todas as comunicações, inclusive o link para você assistir a aula, que normalmente não vai ser aqui oficialmente, vai ser provavelmente pelo YouTube, então é importante que você esteja lá diretamente conosco no grupo VIP de WhatsApp e reserve a data, 4/11, às 20 horas. Cai numa terça-feira como hoje, 8 horas, então é importantíssimo isso lá, beleza, galera? Então é o seguinte, vamos lá para os sprints finais aqui, para que você simplesmente não perca nada. E o que vai ter lá no dia 4/11? No dia 4/11 você vai ter acesso ao meu curso vitalício. Você vai conseguir fazer a aquisição do curso completo, pela melhor condição, com os melhores bônus e com acesso vitalício. Ou seja, você nunca mais vai precisar comprar nenhum curso, porque você vai ter acesso para a vida inteira ao meu curso completo de manutenção. Além disso, todas as atualizações e todas as melhorias futuras do curso você também recebe. Então daqui a 1 ano, daqui a 2 anos eu fui lá e gravei, chegou lá um veículo autônomo, um veículo que não cai, que já tem uma série de protótipos no mercado, um veículo que tem um sistema, por exemplo, ali que você precisa entender. Daqui a 2 anos eu vou gravar uma atualização, por exemplo, você vai receber isso e não vai ter custo nenhum para isso. Ou seja, é para a vida inteira. E aí você vai se profissionalizar cada vez mais. E vai ter isso para a vida inteira sempre que você precisar consultar, para que você realmente ali entenda e esteja antenado com o que está acontecendo nesse mercado. E claro, lá vão ter bônus exclusivos, só para quem estiver ao vivo comigo lá e para quem simplesmente não perder essa oportunidade de entrar ali para o mundo dos elétricos, tá? Então, se você quer aprender sobre a manutenção das scooters e bikes elétricas em 90 dias, mesmo que não tenha experiência, se você quer se tornar um profissional desse ramo, virar referência na sua cidade, ou até mesmo treinar a sua equipe, como o nosso amigo aqui acabou de falar, você precisa digitar a palavra quero aqui para entrar no grupo VIP de WhatsApp e setar a sua agenda. 4/11 às 20 horas, você precisa estar lá comigo, beleza? Galera, nós vamos encerrando aqui para mais uma live. Então, na próxima quinta-feira, às 20 horas, eu encontro vocês lá, beleza? Então, anota aí, não esquece. Dia 4/11, Black Friday Infinita dos Elétricos, tenho certeza que vai ser um divisor de água na sua vida profissional aí, para você que está ou para você que quer entrar nesse mercado dos elétricos, beleza? Galera, é isso, vejo vocês quinta-feira às 20 horas, tá bom? Um abraço!